Quando eu vi o áudio do Arthur, eu tava acordando, pensei que era fake, depois pensei que era real. Lucas Guimarães. Ele sempre teve uma retórica que tendia contra o Papa. Deve estar falando do Olavo. Ah, não. Tá falando do Pedro Regis de Anguera. Ah, Uma tá. de suas revelações falava sobre 2 reis e que um seria tirado do trono. Sim, eu tenho essa revelação aqui. Aliás, eu tenho um livrinho tirado lá. Tirado não, feito pela turma do Pedro Regis. Acho que tem 1 ano de revelações lá. Groselha atrás de groselha, só besteira. Revelação Besteira. todo dia? É todo dia que Todo tem dia. revelação? Eu não posso dizer que seja de domingo a domingo, mas se você curtir o canal dele, seguir como eu sigo, que é o nome do canal, Apelos Urgentes, você vai ser notificado o tempo todo. Que ele está em algum lugar falando com Nossa Senhora. O tempo todo. E, bom, pelo que eu estou vendo, Matheus, você não conhece bem o Pedro Regis, nem o contexto lá, social, né? É. O padre Gabriel Vilaverde é um grande entusiasta, inclusive diz que foi ser padre por conta das revelações ali do que ele viu. Então ele é protetor dessa devoção de Anguera. De Anguera. Inclusive, ele fala todo empolgado a respeito do, sei lá se eles chamam de milagre. Eu acho que sim, porque eles falam com tanto ímpeto, com tanto fogo e paixão de uma vez que o Pedro, que Nossa Senhora teria prometido para o Pedro. Acho que eu já falei isso em outra live, hein? As lives vão começar a ficar repetidas, mas beleza. Se você não lembra, eu posso não ter dito. Não lembro. Que Nossa Senhora falou para o Pedro que dia tal, ela agendou o dia com ele, naquela data, ela faria um grande fenômeno para o mundo ver. E ele anunciou que ela havia dito, então tava lá SBT, a Globo, Record, todos os jornais da região. Tava lá o Pelé, o Garrincha, o Frank Sinatra, o Ray Charles, enfim. O que foi que aconteceu? Ele teve a visão diante de todos, como ele sempre tem. Ninguém vê absolutamente nada, nada acontece, mas ele fica olhando para cima assim. Ele faz assim. É assim, ó. Ele vai e escreve. Cadê minha mãozinha? Aqui. Ele olha para cima, vai e escreve. E depois ele lê. Nessa revelação, ela durou horas. Seria Nossa Senhora falando de um monte de coisa. Tem isso na íntegra. Enquanto eu falo com vocês, eu até vou procurar aqui, porque eu tenho o número. Você sabe que essas mensagens dele são catalogadas por número, né? Elas têm tipo um código de barras, né? Tem um código. Tem um protocolo, tem. Eu tenho o número da mensagem. E ela é bem grande, tá? Olha, eu vou. Sobre esses negócios assim, das aparições, as anotações, tantas aparições de Fátima, eu sempre indaguei o seguinte: se há aparição, né, certamente os sentidos da pessoa ali vão se ampliar e a capacidade de memória dela, de absorver aquilo, vai ser para não esquecer. Então, para que necessidade de você anotar num caderno? Não, porque ele quer salvaguardar. Não, ele quer salvaguardar ali o ipsis literis do que Nossa Senhora estaria dizendo. Olha, é que eu não fiz uma anotação específica para o número da mensagem, mas eu acho que eu achei. Acho que eu achei. Sim, achei, peraí. E desde quando tem essas aparições? São desde quando? Há quanto tempo ele já vem recebendo essas... 90 ou 91. Nossa. A ponte aérea de Nossa Senhora aí é intensa, cara. Se vocês quiserem, coloquem assim, mensagem Nossa Senhora de Anguera 458. Quem quiser abre uma nova binha aí, salve em algum lugar, ou me pergunta. A mensagem 458 do Pedro Regis. Coloca até o link aí depois, né, no chat pro pessoal, quem fizer essa pesquisa aí, né? Isso. Olha o tamanho da mensagem. Nossa. Ele escreveu diante de todos. Lá, isso aqui. De joelho. Nada aqui é propaganda, comentário. É a própria mensagem. A própria mensagem, né? Eu vou até o fim com vocês aqui. Bom, o que acontece? O padre Gabriel Vilaverde, ele menciona como é que pode aquele homem simples, sem formação de nada, ter escrito tamanhas coisas. Com todo o respeito que eu sou forçado a dar para o padre Gabriel Vilaverde, neste ponto, não tenho como concordar.
Eu li essa mensagem inteira. Não tem absolutamente nada que as tiazinhas aí de Moarama não conversam no banco a respeito da situação do mundo. Lamentação, não rezam mais, que se guardem mais no coração de Jesus, que rezem o terço todos os dias, que não faltem a missa. É basicamente isso. Então, mencionam ali, quando comentam essa mensagem, dizem, mas há denúncias corajosas, valentes, que Nossa Senhora fez contra a maçonaria, contra isso, contra aquilo. Tá lá, ela só fala que é ruim. Quem não sabe? Então, mais do mesmo, mais do mesmo. Mais do mesmo, mais do mesmo. Na verdade, é a mensagem que aparece em Anguera todo dia, multiplicada por 15. Não tem nada de espetacular ali. Não tem, de verdade. Pessoal, leiam por si próprios. Não tem nada de especial. Não há uma revelação sequer ali. Que pelo menos dissesse, dia tal vai acontecer alguma coisa. Cara, não sou eu que vou dizer o que Nossa Senhora tem que fazer para provar que é ela. Não. Mas assim, nem isso. Não tem nada. É 1h30 de queixas e mais queixas. E ele escreveu. O padre Gabriel Vilaverde diz, exemplo dele próprio, que nem um teólogo tão grande quanto Ratzinger sentaria e escreveria um texto daquele, assim, de prontidão sem consultar uns livros. É isso que ele diz numa live. Cara, é muito exagero. Muito exagero. É que eu já vi outras pessoas comentando também com a mesma impressão do padre Gabriel. Mas o que o padre fala, ele pesa muito no número de páginas. Como pôde, de uma vez só, escrever tantas e tantas e tantas páginas? Acho que ele diz até o número. Eu tenho aqui anotado tudo que ele diz. Eu transcrevi. Não vou procurar agora, porque eu devia ter separado isso antes, né? Não sabia que o colega... É mais um fator quantitativo que impressiona. Pelo fator quantitativo... Impressiona demais. Eu falei, caramba, tá, tudo isso de página, beleza. O padre Gabriel, na live, ele tinha algumas páginas que o Pedro Regis escreve. Na mão dele. Ele tinha, ele falou, eu tenho algumas aqui que ele me deu, ó, ele mostra. Cara, você vê que na foto são 2 palavras por linha. A letra é enorme. Enorme. Nossa. Então, olha, sem exagero, 4 ou 5 linhas, contendo 2 ou 3 palavras cada uma, já vira a página. Assim fica fácil. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu não contar palavras, eu não sou especialista nisso para dizer, isso aqui é muito, é pouco. Eu copiei a mensagem inteira, joguei no Word e coloquei na forma BNT. Para ver, para de fato ver quantas páginas dá aquilo, quão grande foi. Eu não me recordo agora, tenho também anotado. Se quiser fazer uma live só para comentar isso aí, aliás, eu devo fazer uma live para falar sobre isso, né? Então, só dando spoiler. Se eu não me engano, dá 9 páginas. Vocês vejam que eu fiquei 1 hora passando o dedo aqui, mas... Quer ver? O celular é estreito, ó. Sim, colocar isso aqui numa folha, isso que vocês estão vendo na tela aqui, ó, cabe numa folha e sobra. Entendeu? Joga no Word aí. Que é muita coisa, mas, enfim. Eu fico com vontade de procurar para falar o número exato para vocês, preciso, mas ia demorar. Eu começar a me confundir, porque tem muitas anotações minhas no meio. Na verdade, eu respondo o padre Gabriel Vilaverde para mim mesmo, aqui nos meus próprios comentários. Eu me confundi, tem que ler tudo de novo, entender o que eu quis dizer no dia, enfim. Em outras lives, ele fala algumas coisas bem interessantes. Agora eu tô falando do próprio Pedro Regis. Ele menciona que Nossa Senhora está combinando com ele de ditar para ele uma biografia dela. Contando tudo, assim, não vou te esconder nada, contando tudo. É quase igual a Ana Catarina Emmerich, mas falando a respeito do Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é. E ele fala um negócio bem interessante sobre os 33 anos. Não, porque Cristo, quando morreu aos 33 anos, ele está falando sobre o peso de uma revelação que ele teve. O que acontece? Cristo não morreu com 33 anos. Isso é absolutamente impossível. A conta não fecha. Ninguém sabe ao certo, mas o mais provável é que a morte de Cristo tenha sido aos 37 anos. Isso com base no governo de Pilatos, de Herodes e tal. Você vê que a data não bate, tem um pouquinho para trás. Cristo não nasceu no ano zero, ele nasceu antes. Que ele possa ter sido assassinado no ano 33, beleza. Até pode ser. Mas ele nasceu antes. Nasceu antes. Mas na revelação não vem corrigido. As revelações só dizem aquilo que a tia do dízimo, a tia do bordado, tem sobre a situação do mundo. Então,
O padre Gabriel Vilaverde também pesa. Nossa, tem uns termos aqui extremamente complexos que uma pessoa simples, humilde, do interior da Bahia, do sertão lá, como o Pedro Regis não teria. Cara, o Pedro Regis se expressa muito bem, não é analfabeto, tá? Ele não é analfabeto, ele se expressa muito bem e é bem esperto. O Chico Xavier também se expressava muito bem. Mais ainda. Muito esperto. Mais ainda. Né? Mais ainda. O Chico Xavier faria uma carta de Nossa Senhora muito melhor do que essa. De uma infinitamente melhor. Com certeza. Muito melhor. Eu ia ler a carta de Nossa Senhora da Monte Chico Xavier e ia acreditar de tão boa que ela seria. O conhecimento literário dele era imenso, assim, para isso, né? Sim. O Pedro Regis é extremamente limitado. Você vê que Nossa Senhora é limitada. Então, o que ele faz, quer ver? Eu até vou... Como eu sei a palavra que eu quero pesquisar, eu vou jogar aqui no site, eu vou ler para vocês aqui. Ó, eu não tô falando aqui que ele tá mentindo, muito menos que ele tenha feito isso aqui conscientemente, eu não tenho a menor ideia. Pode ter sido, pode não ter sido. Tá falando isso para se livrar do processo, Mário? Não, eu falei pro Pedro Regis que eu não acredito nas coisas que ele disse, falei para ele mesmo, pela internet e tal, ele me ameaçou de processo. Ele falou, o nome é Sugestão Católica, mas quem que é você? Falando isso aí, eu posso te processar, sabe muito bem. Eu falei, o senhor fica à vontade, eu não acredito em nada que o senhor diz. Não quero dizer também que o senhor faça por maldade, mas meu nome é Mário Metsu, tem esse canal no YouTube, o senhor pode entrar lá. Se quiser conversar comigo por aqui ou por lá, me sinto honrado com a sua presença. É só dar a data. E se quiser processar também, estamos aí. Ele não respondeu mais. Eu não sabia, não. Assim, aconteceu na página do Sugestão Católica do Facebook, aconteceu. Ele pessoalmente apareceu lá. Aí quando eu engrossei um pouquinho, né, falei, não, beleza, vamos lá, vamos conversar e tal. Tem milagre? Perguntei para ele, olha, o que me interessa é milagre. Tem milagre? Tem milagre? Tem ou não tem? Começa por aí. Ele não voltou para responder nada. Quem ficou respondendo lá por ele foram as tias que defendem lá as aparições dele. E nada com nada. Gente simples, só querendo emocionalmente ali manifestar o desgosto de ver os meus posts, não acreditando. Só. Sem culpa, com culpa ou sem culpa, né? Aquela ignorância, com culpa ou sem culpa. Que a gente nunca vai saber. O que acontece aqui de mais surpreendente, para mim não é nada surpreendente, é a aparição de algumas palavras que falam assim, caramba, nunca tinha visto isso. E você vê que fica um texto empolado, totalmente empolado. Ó, vou ler um trecho para vocês. Isso aqui é Nossa Senhora falando, tá? A grandiosa evangelização não pode dispensar a contribuição das famílias cristãs do Brasil. Isso aqui tá parecendo uma homilia, né? Imagina a mãe de Deus vindo do céu para falar diretamente com a gente e fazer um discurso desse que parece de um deputado, assim, ou pelo menos uma homilia comum de paróquia. Oferecei vosso culto ao único Deus verdadeiro e observai seus mandamentos. Sois chamados, um por um, a dar testemunho de Cristo. Parece um padre falando. Por vosso próprio perdão, vossa abnegada participação em serviço e vossa oração. Essa parte aqui, ó. Num certo sentido, o mundo está se tornando acroático. É chegado o momento em que deveis ser... Nossa! Acroático! Nossa Senhora parece estar querendo concorrer a uma cadeira na Academia Baiana de Letras. Porque, olha, se ela vem aqui e quer falar diretamente com o povo, por que ela vai falar tão difícil? Travou? Não, beleza. Não, por que ela vai falar tão difícil? Aí eu fui pesquisar, acroático. Cuja compreensão necessita de explicações. É só isso. Cuja compreensão necessita de explicações. Eu vou colocar rápido aqui, vai uma coisa difícil. Uma explicação express aqui, Cup Noodles que eu tô jogando. Ao invés de Nossa Senhora falar, precisa de explicações, então ela fala, não, num certo sentido, o mundo está se tornando acroático. Imagina Nossa Senhora, não sei para vocês, para mim não é concebível Nossa Senhora começar uma frase em nome de Deus, dizendo, num certo sentido, é mais ou menos assim. Não me desce. Não me desce de jeito nenhum. E ainda terminando, cara, essa frase aqui me tira o sono. Num certo sentido, o mundo está se tornando acroático. Cara, isso aqui é exibicionismo. Se Nossa Senhora falou isso aqui, é exibicionismo de Nossa Senhora. Se foi o Pedro Regis que inventou isso aqui, exibicionismo consciente ou inconsciente dele. Minha humildíssima opinião, ninguém vai me crucificar por isso, é essa. Bom, não é nada interessante esse texto. Não se encaixa. Você vê que é forçado. O que ele diz logo depois disso? Só para vocês saberem. Tirou do contexto e tal. O que diz logo depois é chegado o momento em que deveis ser, sobretudo, mestres, pois é grande o desejo de muitos de conhecer os valores transcendentais.
Como sacerdotes, sois também educadores do povo de Deus, pois ele tem necessidade de uma palavra de conforto que os anime nas suas legítimas aspirações. Será que Deus ia enviar Nossa Senhora para falar um... Cara, todos os padres de todas as paróquias, as melhores e as piores, estão falando isso aqui que Nossa Senhora está falando. Não tem nada de especial. Isso aqui é uma homilia pura e simples. Aliás, uma homilia ruim. Você já ouviu alguém dizer assim, que tal bispo fala o episcopês? Você sabe do que eu estou querendo dizer? Não, por favor, fala aí. Me disseram outro dia e eu achei muito conveniente. O termo é interessante. O que você acha que pode ser? Eu não faço a mínima ideia. Ou só o jargão teológico? Se fosse, eu acho que seria melhor do que é. Eu soltei outro dia no Facebook um vídeo do Dom Odilo, onde alguém pergunta para ele ao vivo, assim, ele tá numa conferência com microfone e tal, e alguém pergunta para ele algo referente ao comunismo. Não lembro nem se é a teologia da libertação. A pergunta é claríssima. Que ele poderia o quê? Se colocar a favor, se colocar contra, né? Cara, ele deu uma ensaboada. Eu quero me fazer crer de que o Dom Odilo não entendeu a pergunta. Ele fala, mas não fala nada. Nada, zero. E eu toquei muitas missas com o bispo presente. Era uma honra pra gente receber o bispo, ele ia lá de vez em quando. Eu esperava o quê? Uma homilia do nível do meu sacerdote, comum, dali pra cima, afinal, ele é o bispo. Ele tem uma mensagem mais importante, ele tem algo a dizer. Cara, das homilias dele você não tirava nada. Nada. O que você ouvia era um mundo melhor, um mundo mais caridoso, o mundo precisa rezar. Era isso aqui. Quase inédito, né? É mais ou menos isso. Então, Nossa Senhora aqui, no meu entender, ela está praticando o bom e velho episcopês. Ou você fala, você está dizendo palavras bonitas. Não, o que ele está dizendo é coisa, mas não tem, ou não tem importância, ou se for um assunto polêmico que exige assim, uma posição, é sim ou é não. Se for algo que vai comprometer, que vai levantar discussão, cada vez mais eu vejo os bispos assumirem essa postura, de ir lá falar misericórdia, isso, aquilo outro, com certo tom de voz, que também é característica quase todos eles, e não dizerem absolutamente nada. Zero. Então, o Flatus Voices, né? Esse negócio do episcopês aí, esse neologismo, eu gostei bastante. Episcopês. Porque parece que não são só os bispos que eu vi. Parece que os outros bispos por aí continuam praticando o episcopês. Tá na cartilha do bom bispo, né? Bom, tem mais alguma matéria coisa de episcopês. Bom, cara, é muita coisa, tá? Apesar de não ser tanto quanto vocês têm a impressão de que é, quando vem o padre Vilaverde falar. Mas, olha aqui, Nossa Senhora. Resisti à tentação de abandonar vossa igreja. Não deis ouvidos aos falsos profetas. Até os pastores falam isso. Precisa Nossa Senhora vir do céu? Volto a dizer-vos que a verdade é mantida íntegra apenas na igreja católica. Olha que interessante. Muita gente que eu conheço que acredita em Anguera tem como premissa maior, eu acredito porque ele fala que ele está com a igreja, porque ele não fala mal do Papa, porque ele fala que a igreja verdadeira é a católica. Mas, meu Deus, então se eu disser que Nossa Senhora está na minha casa vindo todo dia, mesmo que ninguém tenha visto nada, que eu não apresente milagre, que eu não faça nada, mas eu digo, a Nossa Senhora está falando aqui que a igreja verdadeira é a igreja católica, os caras vão acreditar em mim. Como pode um negócio desse? Eu não tô brincando, eu tive debates muito acalorados no Facebook com gente que acredita nisso. E o argumento, eu soltei vários argumentos, vários. Cara, um monte de análise. E o cara me voltou rindo, falou assim, olha, eu prefiro falar com alguém que fale que a Nossa Senhora é falsa do que com alguém que lê um padre que diz que o demônio não existe. Essa foi a resposta que o cara deu à minha análise de Anguera. E claro, ali eu já vi que a conversa acabou. Falei, cara, você é sujo, certo? Legal e obrigado pelo pouco de debate que teve aí, mas que coisa ridícula você tá falando, que papelão. Só não me arrependo de ter escrito isso aqui para você, porque muita gente acompanhou. Matheus, eu tô vendo aqui que meu sinal do Wi-Fi ele tá caindo. O meu